Olá a todos desde Argentina. É uma honra para mim participar deste simpósio que considero tão importante para todos. Muito obrigada a doutora Hani pelo convite. Eu vou falar para vocês sobre a importância do anel intrastromal como coadjuvante na reabilitação visual de pacientes com ceratocone. Eu sou a doutora Malena Parmegiani, oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa, catarata e córnea. Sou membro da ICS, International Keratoconus Society, e sou diretora médica da clínica Centrovision em Mendoza, Argentina. E não tenho interesse comercial nesta apresentação. Então, o sistema óptico do olho humano possui aproximadamente 60 dioptrias, das quais 44 estão na córnea, que seriam 70% do total. Então, a córnea seria a lente de refração mais importante do olho. E o que é o ceratocone? O ceratocone é uma ectasia corneal bilateral que se caracteriza por uma deformação progressiva e afinamento da córnea, assemelhando-se justamente a um cone. À medida que o ceratocone progride, ele causa uma perda severa da visão. Afeta a 1 de cada 375 pessoas em algumas populações, mas alguns estudos relatam uma prevalência de 1 em 21 na Arábia Saudita, por exemplo. Geralmente aparece na puberdade e pode progredir ao longo da vida. A etiologia do ceratocone é multifactorial. Há uma predisposição genética e tem uma relação comprovada com a atopia e o hábito de coçar os olhos. Então, uma das coisas mais importantes desta palestra é que todos têm que aprender hoje é que precisamos educar os pacientes para que não esfreguem os olhos. Isso é muito prejudicial e causa mudanças irreversíveis. Ok, então, como percebemos que o paciente tem ceratocone? Quando vemos que sua córnea tem a forma de um cone, a verdade é que os sinais clínicos do ceratocone são bem conhecidos, mas o problema é que geralmente são muito tardios. É muito importante, então, o diagnóstico precoce do ceratocone com as novas tecnologias de tomografia corneal que detectam a doença em estadios iniciais, sem perda importante da visão. Aqui temos um exemplo de uma tomografia que mostra em vermelho um aumento marcado na curvatura e elevação no primeiro mapa e um afinamento corneal no mapa de espessura. Uma representação 3D desses mapas seria assim. E quando suspeitar? Em geral, são pacientes que estão cansados de passar de médico em médico sem que ninguém possa melhorar sua visão, ou mesmo pensando que não há solução. Então, quando o paciente tem uma acuidade visual menor do que 20/20, uma refração difícil, um desconforto crônico com óculos, discordância entre a refração objetiva e subjetiva, um astigmatismo oblíquo ou contra-regra em pacientes jovens, valores de ceratometria elevados e quando tem uma melhora da acuidade visual com pinhole. Sim? Então, algo que sempre digo e considero muito importante é que quando estamos com um paciente que não chega a 20/20 de visão, não podemos deixar de estudá-lo para encontrar a causa. Então, é 20/20 ou um diagnóstico. E para o tratamento do ceratocone, temos várias ferramentas. Para frear a progressão, existe o crosslinking corneano, que é um tratamento com radiação ultravioleta para tornar a córnea mais rígida. Para a reabilitação visual desses pacientes, começamos com óculos e lentes de contato, que podem ser gelatinosas, rígidas ou esclerais. Se não obtivermos resultados satisfatórios com isso, podemos usar anéis intracorneanos. E quando a doença estiver muito avançada,
devemos realizar um transplante de córnea. Agora veremos como também a doutora Hani aplica as lentes prismáticas para essa doença. E as lentes de contato esclerais funcionariam como uma nova córnea, pois tem seu apoio na esclera e o espaço entre a córnea e a lente escleral é preenchido pelo filme lacrimal, proporcionando uma nova superfície mais regular e melhorando significativamente a acuidade visual. E quando os óculos ou as lentes de contato já não nos proporcionam uma visão satisfatória ou não são bem tolerados, temos uma ferramenta maravilhosa que são os anéis intrastromais. São segmentos de anéis de PMMA que são colocados na espessura da córnea. Aí dá para ver no vídeo o anel bem na espessura da córnea. E qual que é o objetivo dos anéis? Reduzir a curvatura e o astigmatismo, aplanar e centralizar o ápice do cone, normalizar a esfericidade e as aberrações, melhorar a adaptação às lentes de contato e melhorar a acuidade visual. E o mecanismo de ação dos anéis é que a lei de espessura de Bahaker diz que quando se adiciona tecido à periferia da córnea ou se subtrai tecido no centro, obtém-se um achatamento da mesma. E o achatamento depende de a espessura do anel, o arco e o diâmetro. Quanto menor é o diâmetro do anel, maior é o aplanamento. Quanto maior a espessura, maior o efeito. E quanto maior é o arco, maior é o aplanamento também. A cirurgia é uma cirurgia muito curta, de cerca de 15 minutos, com anestesia tópica, é reversível e reajustável. Podemos, às vezes, melhorar o resultado adicionando outro anel, mudando ou modificando sua posição. Aqui vemos em um corte um anel implantado na espessura da córnea. Observe a forma triangular do segmento como um prisma. Eu mostro como exemplo este caso de ceratocone. Como você vê no mapa, as cores vermelhas mostram uma curvatura muito elevada no centro e apresenta uma acuidade visual muito baixa, mesmo com óculos. Vemos que após o implante de anéis intracorneais, conseguimos aplanar esse cone e melhorar muito sua acuidade visual. Olha só, esse paciente chega a 20/20 com correção. E este é o outro caso semelhante. Observe sua má visão e aquelas cores bem vermelhas, mostrando um ceratocone muito avançado. Após o implante de um anel na parte inferior, vemos um achatamento significativo da córnea e uma melhoria muito importante na sua visão também. As complicações são pouco frequentes. Podem ser perfuração, extrusão, muito superficial ou muito profundo, infecção e um posicionamento errado. Como conclusão, a colocação de segmentos de anel intracorneano é uma opção cirúrgica para remodelar a morfologia da córnea e assim melhorar a acuidade e qualidade visual em pacientes com ceratocone. Os benefícios seriam que é uma cirurgia minimamente invasiva, reversível e pode prevenir ou retardar a necessidade de transplante de córnea e melhora a qualidade de vida de nossos pacientes. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada mais uma vez pelo convite e fico à disposição para qualquer dúvida que possa surgir.